A pauta do dia de hoje é o retorno às aulas presenciais em todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente no município de Veranópolis. E é por isso que nós conversamos com a secretária de Educação, Isabel, que irá nos atualizar um pouco mais sobre esse retorno, que deve acontecer já na próxima segunda-feira, dia 26 de abril. Isabel, boa tarde, obrigada por nos atender. Então, realmente, as aulas retornarão na segunda-feira para algumas turmas, correto? Nos atualiza sobre essa situação. Boa tarde, Michele. Boa tarde, ouvintes da Rádio Estúdio. Conforme determinação do decreto do Governo do Estado 55.852, nós estamos retornando ao sistema de adesão à cogestão. O que isso implica? Ele determina que nós voltamos com a etapa da educação infantil com os primeiros e segundos anos do ensino fundamental, numa modalidade escalonada ainda, porque nós temos o distanciamento controlado que ele é vigente e as outras turmas permanecem em trabalho remoto, salientando sempre que é uma retomada para os pais que assim o desejarem fazer e os que ainda não se sentirem seguros e não quiserem enviar, nós temos os nossos estudos domiciliares, as entregas de atividade, e esses alunos então poderão continuar de forma remota. Então, a partir de segunda-feira, nós já estaremos com tanto as creches quanto as escolas de ensino fundamental em funcionamento, com o transporte e todos os cuidados. Inclusive, no artigo 1º desse decreto, ele salienta bastante a questão dos COIs locais, nos centros de contingência. Então, nós temos isso sempre atualizado, sempre isso muito com um olhar muito cuidadoso, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, os EPIs também. Então, eu acredito que é um momento realmente para que a gente faça este retorno gradual. Ele sempre será gradual, Michele? Nós sempre falamos isso desde o princípio, quando a gente fala em volta às aulas, não é um voltar às aulas, é voltar à presencialidade de alguns alunos, porque as aulas nunca pararam, elas acontecem de forma remota. Então, eu acredito que esse decreto agora, ele dê possibilidade para esse pai, para essa mãe, que não parou de trabalhar, que continuou trabalhando, enfim, que não tem uma rede de apoio para deixar seus filhos. A gente sabe que acontece muito, e nós vamos frisar muito essa questão, inclusive da educação infantil, mas da etapa creche, porque dos 4 anos em diante é obrigatoriedade tu estar, independente do pai trabalhar ou não na escola. E com essa outra etapa do berçário, mais até o berçário 3, maternal, nós vamos estar vinculando esta presença da criança na creche ao trabalho dos pais. Então, os pais que trabalham e que não têm rede de apoio enviarão seus filhos na escola, porque a gente sabe muitas vezes que tu não tens uma rede de apoio no município, alguém que vem de fora, trabalha o pai e a mãe, enfim, e as crianças não têm com quem ficar. Então, a abertura neste momento, ela é mais direcionada para as famílias que necessitam e não têm rede de apoio, ou também as situações de vulnerabilidade que a gente sabe que acontece no município. Então, a abertura ela se dará com alguns critérios também para estar frequentando. E, mais uma vez, eu friso aos pais. Não é uma obrigatoriedade de envio. O pai tem essa prerrogativa de enviar ou não o seu filho à escola. É uma escolha que ele faz. Se ele não se achar com segurança ou se por bem quiser que permaneça com os trabalhos domiciliares, ele tem essa escolha, ele tem amparo em lei para assim fazer. E isso é um retorno em turno integral, por exemplo, as creches, as crianças vão todo dia, como é que vai funcionar esse horário de ida? Olha, Michele, a educação infantil a gente sempre fala, o pai que trabalha, ele trabalha 8 horas por dia. Se tu colocas um horário de meio turno, o pai ou a mãe muitas vezes não tem com quem deixar o outro turno. Então, a volta da creche ela é integral. A possibilidade de meio turno existe. Então, o pai ele tem uma flexibilidade muito grande agora. Se ele se acha em segurança de deixar somente a criança meio turno, o outro meio turno com uma rede de apoio, com algum pai, com algum parente, alguma babá, pode fazer, tá?
Também isso no jardim, meio turno, se assim né, o aluno, os pais acharem que o aluno pode frequentar. No primeiro e no segundo ano é no turno que a criança estuda, ou seja, no turno da tarde. Tá? Então, não sei se eu te deixei claro, mas nós vamos funcionar em turno integral. Agora, é a família, o pai, a mãe, o responsável, que vai ver a viabilidade de deixar esta criança meio turno ou um turno inteiro. Por que, Michele, assim, nós vamos ter essa questão de criteriosa quanto ao trabalho, né? Eu acho que o momento exige isso. Nós temos um entendimento que a LDB e a Constituição, ela tem uma entrada universal na educação infantil. Mas pelo momento, né, pandêmico e toda a circunstância que está no entorno dessa reabertura, foi o caminho que nós, enquanto municípios, achamos mais equilibrado para estar oferecendo esse apoio às famílias, essa abertura, e também fazendo, né, esse resguardo de ter pouca circulação dentro da escola. Inclusive, tem alguns aspectos que eles precisam ser muito bem cuidados e com um auxílio muito grande da família. Criança com qualquer coriza, criança com sintoma gripal, criança com todas as questões, né, de doenças respiratórias, se assim tiverem, né, manifestado algum sintoma, não pode frequentar a escola. Se algum familiar também tem algum sintoma, não pode. Nós temos que trabalhar com uma relação bem direta, de diálogo, no sentido de estar cuidando para que a gente consiga permanecer com essa escola aberta, né? Que a gente consiga ter essa escola recebendo essas crianças sem ter uma interrupção de atendimento, sem ter, né, uma contaminação. Então, a gente procura trabalhar dentro de todas as normativas. Nós temos uma Secretaria de Saúde muito parceira, que nós trabalhamos com todos os protocolos no sentido de saber, em cada nível, o que fazer se uma criança apresenta sintoma, o que fazer se um professor apresenta sintomas, todos os EPIs para os professores. Então, a escola está preparada no sentido de dar segurança, mas a gente sabe que existem algumas dinâmicas, existe a convivência, que a gente tem que ter alguns cuidados para que a gente consiga levar, né, essa abertura adiante. E nós dependemos também, né, do governo do estado e de decisões maiores, porque eu tenho um entendimento que os pais ficam com muita dúvida, como nós ficamos também. E tu me perguntasse, né, no início, tem algum perigo de ter uma liminar novamente, uma derrubada? Tem. A gente sabe que existe. E então o cenário ele é bastante instável no sentido de que hoje nós temos um decreto. Nós estamos todos organizados para que segunda-feira tenha essa abertura, e assim a gente espera que aconteça, mas a gente tem que estar sempre, né, analisando as decisões e analisando as tratativas e, enfim, as determinações que chegam até nós e que nós temos que cumprir. Mas, de certa forma, nós já estávamos essa semana conversando com as direções. Nós temos um diálogo muito próximo no sentido de estar toda semana conversando, e nós já estávamos preparando, né, as escolas. Nós temos muitas escolas em reforma. A Irmã Laura é uma escola que nós estamos terminando a pintura, nós estamos nos detalhes, então ali também as professoras, as dírias tiveram que fazer um remanejo para receber as crianças. O Felipe dos Santos está em reforma interna, que também a gente fez alguns ajustes de salas para conseguir receber esses alunos. O irmão Jerônimo está numa pintura e numa reforma. E a Joana Aimee, que está crescendo, mas que também tem uma reforma do lado, mas não interfere na dinâmica dentro da escola. Então, também isso nós fomos estudando durante a semana, encontrando caminhos para que a gente recebesse essas crianças, né, do primeiro e do segundo ano e do jardim, para que eles retornassem e achassem a escola, né, acolhedora, que é importante isso, né, que a escola esteja com um espaço acolhedor e acolha, né, a criança em forma presencial. Isa, cada escola é uma realidade. A gente sabe que temos diversos educandários no município, tanto públicos como privados, e cada um tem a sua realidade. Então, para os pais que estão agora nos assistindo, tem que aguardar o contato da direção, já podem enviar a criança, tem que ligar para a escola. O que os pais que estão nos assistindo agora devem fazer?
Hoje pela manhã nós nos reunimos na primeira hora com as escolas de educação infantil e posteriormente nós nos reunimos com as escolas de ensino fundamental e na sequência eu me reuni com as escolas privadas também. Então nós entramos, né, num consenso e todas elas vão entrar em contato com as famílias. As escolas privadas estão praticamente na mesma sistemática que nós, retornando na segunda-feira. Cada realidade, como tu falaste, é uma, e as escolas, as direções estão entrando em contato com os pais. Inclusive nas EMEIs, a gente já sabe que já foi um bilhete, já foi um recado informando essas famílias. Então a comunicação ela já está acontecendo desde hoje de manhã para as famílias. E é muito importante que os pais fiquem atentos aos grupos. Nós temos os grupos de WhatsApp, nós temos os canais oficiais de cada escola, e que os pais esclareçam as dúvidas, não fiquem com dúvidas. Inclusive, nós colocamos no canal oficial da Prefeitura que as escolas estão à disposição para esclarecer dúvidas, e nós aqui da Secretaria também, né? Mas cada realidade é uma. E nós temos trabalhado de uma forma muito integrada e organizada no sentido de diálogo com os pais. Então, os pais, eles se sentem à vontade, eles entram em contato com a escola, a gente organiza cada comunidade. E lembrando, né, Michele, que desde que esses protocolos começaram a ser construídos lá em maio de 2020, e nós efetivamos os COIs locais, o COI local ele é um membro dentro da instituição que tem autonomia e tem a prerrogativa de estar analisando e estar fiscalizando como é que esses protocolos de higienização estão acontecendo dentro da instituição. Então, isso também é importante, porque era no artigo 1º ali do decreto, que é um ponto principal para que a retomada aconteça. E nós sempre ficamos muito tranquilos quanto a isso, porque nós sempre tivemos a aprovação com todos os EPIs necessários para este retorno, né? Inclusive para professores, porque quando tu falas em escola, a gente sempre tem que pensar que a segurança da criança, do professor e da família. São muitos sujeitos envolvidos no processo, e tu tens que estar sempre ali atento para que todos eles fiquem bem saudáveis, né? E que a dinâmica aconteça de forma sadia. Então, eu acho que é bem essa questão. Então, reforçando aos pais que sim, as escolas vão entrar em contato. Qualquer dúvida, entre em contato com a escola pelo grupo de WhatsApp da direção. E qualquer dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Vão surgir dúvidas? Vão, como sempre surgem. Vão surgir imprevistos. Hoje nós estávamos conversando também. A educação é dinâmica, a educação é muito dinâmica. Então, mesmo que a gente tenha todo um planejamento, que a gente tenha toda uma organização em torno da rede, a gente sabe que as coisas vão acontecendo, vão surgindo, e a gente nunca para de sentar e pensar sobre e agir sobre o problema, né? Então, eu acredito que se hoje eu posso deixar uma mensagem e uma fala para essas famílias, é que nós sempre vamos continuar trabalhando com o mesmo comprometimento, com a mesma responsabilidade que a gente sempre levou adiante a educação do município. Então, sempre que surgiu e que surgirá alguma situação, problema, nós sentamos junto com os envolvidos, a gente vê uma solução, a gente trabalha para essa solução, porque a gente sabe que o contexto ele é delicado, né, Michele? Então, ele exige de nós um olhar constante e um refazer constante. E a gente não tem nunca receio que, se a gente der 3 passos para frente, dar 2 para trás, mas que depois o próximo seja bem dado, a gente trabalha e não tem medo de estar fazendo isso, né? Eu acredito que essa é uma questão que a gente leva muito a sério junto com as famílias, junto com as direções das escolas, e que a gente trabalha em comunidade. Se tem alguém que ganha com essa volta, é a comunidade no sentido das crianças também. Essa fase da alfabetização, ela sempre nos preocupou muito nesse sentido. Embora a gente dê todas as ferramentas para que aconteça virtualmente, nós sabemos, né, dessa parte que a criança precisa estar na alfabetização em contato com o professor. E o quanto isso é importante para o desenvolvimento cognitivo dela. Então, eu acredito que a gente tenha que trabalhar muito para que dê certo essa reabertura. E isso depende dos cuidados que a gente vai ter também.
Cuidados, a escola se compromete a ter cuidado, mas é uma via de mão dupla. Nós temos que ter cuidado e as famílias também. Então, vamos fazer para que a gente tenha um comportamento, eu digo um comportamento no sentido de estar atento a essa questão de aglomeração, essa questão de cuidados, porque é disso que depende a nossa escola aberta. É disso a gente depende do outro, né? Do comportamento do outro. Então, eu acredito que seja um passo bem importante. Que a partir de segunda a gente vai estar ali com as crianças e faz falta, né? Faz muita falta a criança dentro da escola. A criança é a vida, né? É o que dá movimento à educação. Então, eu acredito que a gente vai trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, como sempre nós levamos, né, a educação aqui do município. Luísa, obrigada por nos atender, um bom trabalho. Eu que agradeço, né? E qualquer dúvida, eu volto a falar para os pais. Liguem para as escolas onde os filhos estão matriculados. Qualquer dúvida, liguem para a Secretaria de Educação. Nos procurem, não fiquem com dúvidas. E procurem os canais oficiais de informação. Canal oficial que eu me refiro aqui. Site da Prefeitura, grupos das direções de escola, direção de escola, Secretaria de Educação, porque é dessa maneira que a gente vai fazer com que o diálogo flua e que a gente fique bem informado e que esse retorno presencial ele aconteça de forma leve e de forma sadia para as nossas crianças. Obrigada, uma boa tarde a todos. Seguiremos então ao longo do dia atualizando informações. Eu sou a Michele Pertile para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.